Salve meu amigo, minha amiga, concurseiro de todo o Brasil que nos acompanha aqui no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Arpini, eu sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial. E hoje eu estou aqui para dar seguimento ao nosso novo quadro aqui do canal, o nosso Jurisprudência em Foco. Hoje eu vou tratar com vocês sobre o informativo 980 do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, como eu falei em encontros passados, a jurisprudência dos tribunais superiores ela é de suma importância e ela tem uma boa parcela de questões de concurso público. Então, saber a jurisprudência atualizada, tanto do STJ como do STF, vai garantir pontos valiosos na sua aprovação. Então, pessoal, compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem para aumentar a nossa rede de estudo aqui no nosso canal. Deixem seu like e se inscrevam no nosso canal. Vamos direto para o que interessa. Como eu falei, hoje é dia do informativo 980 do Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe 3 julgados, pessoal, que são de interesse da nossa área criminal e são os 3 de relatoria do ministro Marco Aurélio. Como vocês podem ver aqui, o primeiro julgado, eu deixei alguns pontos destacados para que a gente possa analisar de forma clara e rápida o que a ementa está nos passando. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que nesse caso se trata de um roubo circunstanciado por concurso de agentes. Vamos voltar para o julgado. Olha só. O habeas corpus é o número 147.584 do Rio de Janeiro, de 2/6/2020. O que essa ementa do habeas corpus está nos dizendo? No caso, o paciente, funcionário de uma empresa, tinha a atribuição de movimentar quantias em dinheiro. O corréu, mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo, exigiu a entrega dos valores que estavam em seu poder e no de outra pessoa. Na ocasião, o paciente, fingindo ser vítima, previamente ajustado com o suposto assaltante, entregou a quantia. A defesa alegou nulidade processual por suposto desrespeito ao artigo 402 do Código de Processo Penal. Galera, lembrem da nossa aula de procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário, lá do artigo 400 do Código de Processo Penal, em que nós temos todos os atos que se desenvolvem dentro da audiência de instrução e julgamento, pois não teve a oportunidade de requerer diligências ao término da instrução. Nós vimos na nossa aula de procedimento comum sumário e procedimento comum ordinário que o pedido de diligências ele só vai surgir caso a diligência tenha surgido dentro da instrução processual penal. E eu já vou dar um exemplo para vocês. Considerou inadequada a classificação jurídica do fato, que consubstanciariam estelionato e não roubo, porque como o indivíduo estava em conluio com o agente criminoso, não houve uma subtração, pois teria havido a entrega voluntária do dinheiro, o que, na visão da defesa, caracterizaria estelionato, o que, convenhamos, não é o correto, cujo reconhecimento pressupõe seja o inconformismo veiculado em momento oportuno, ou seja, quando da apresentação das alegações finais. No caso, a defesa deixou de se insurgir, tanto nos memoriais como nas razões de apelação. Aí ele diz que o crime de roubo trata-se de um crime complexo, sim, porque nós temos 2 bens jurídicos aqui, tanto o patrimônio como a integridade física da pessoa. Nesse sentido, a ameaça praticada pela simulação do porte de arma de fogo constitui meio idôneo a aterrorizar a vítima. Bom, primeiro ponto que nós temos que analisar nesse julgado aqui é o seguinte. Pessoal, o que a gente viu na nossa aula de procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário? E eu repito aqui mais uma vez. O pedido de diligências, as diligências só vão ser deferidas por parte do magistrado caso venha a surgir a necessidade dentro da instrução. Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que o promotor de justiça denuncie um indivíduo pela prática do crime de roubo e por corrupção de menor, do artigo 244b do ECA. Nesse caso, para que eu possa condenar esse agente criminoso pelo artigo 244b do ECA, eu tenho que fazer prova de que aquele indivíduo que foi corrompido era um menor, um inimputável. E aí como é que eu faço prova disso? Através da certidão de nascimento desse indivíduo. Então suponhamos que durante a audiência de instrução, debates e julgamento, o membro do MP tenha ofertado a denúncia pela prática do crime de roubo em concurso formal com o artigo 244b do ECA e ao final da instrução se verifica que não há a certidão de nascimento daquela pessoa que supostamente era um menor inimputável. Nesse caso, o julgamento vai ser convertido em diligências e aí vai surgir o pedido de diligência para que seja oficiado ao Registro Civil de Pessoas Naturais, o RCPN, para que traga aos autos a certidão de nascimento daquele indivíduo, para que aí sim o magistrado na sentença possa condenar aquele indivíduo pela prática do roubo em concurso formal com o artigo 244b do ECA. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do nosso julgado diz respeito ao fato do estelionato e do roubo, em que a defesa disse que se trataria de caso de estelionato e não de roubo. Por quê? Há uma diferença substancial aqui entre esses 2 crimes contra o patrimônio. No roubo, há uma subtração, há a retirada da res furtiva da esfera de disponibilidade da vítima, o que não ocorre no caso do estelionato, porque no estelionato há a entrega voluntária, tendo em vista a vítima estar em erro por conta da conduta do agente criminoso.
Isso é o que difere o estelionato do artigo 171 do roubo do artigo 157. O estelionato tem uma pena de 1 a 5 anos e agora passou a ser de ação penal pública condicionada à representação por decorrência da lei anticrime. Já o roubo tem uma pena de reclusão de 4 a 10 anos, e no nosso caso é um roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. E aí o que o Supremo Tribunal Federal nos diz? Que não houve nenhuma nulidade nesse caso. Por quê? Porque se tivesse surgido algum pedido de diligência e que ele não teria sido atendido por parte do magistrado, caberia ao defensor suscitar isso em preliminar de alegações finais, nos memoriais, ou também em preliminar da apelação, coisa que a defesa não fez. Então, nesse caso, não há que se falar em nulidade. Vamos dar seguimento e vamos para o nosso segundo julgado. Olha só, o nosso segundo julgado aqui, pessoal, é o habeas corpus 178252 do Espírito Santo, que também é de relatoria do ministro Marco Aurélio. E olha o que eu deixei destacado para nós. De acordo com a defesa, o julgamento seria nulo por não ter observado o artigo 400 do Código de Processo Penal. Bom, inicialmente, esse julgado, pessoal, ele trata de um promotor de justiça que foi condenado pelo crime de falsidade ideológica lá do artigo 297 do Código Penal, que é a mentira reduzida a termo e a advocacia administrativa. E aí ele foi condenado a uma pena de 1 ano e 9 meses. E aí o que acontece? Como o promotor de justiça tem foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça do Estado, ao qual ele exerce a sua função ministerial, nós estamos diante da Lei 8.038, que é uma lei especial que trata dos crimes de competência originária dos tribunais. E aí o que acontece? Aqui nesse caso, a defesa disse que o interrogatório desse promotor de justiça seria nulo pelo simples fato de não ter observado o artigo 400 do Código de Processo Penal, que prevê o interrogatório como último ato da instrução processual, beneficiando assim o princípio da ampla defesa. E aí o que aconteceu? Vamos voltar aqui para o nosso julgado. Olha só, vou ler os pontos destacados para vocês. De acordo com a defesa, o julgamento seria nulo por não ter observado o artigo 400 do Código de Processo Penal, já que o interrogatório do acusado não foi o último ato da instrução, ou seja, sendo o último ato da instrução, corroborando com o procedimento comum ordinário à regra geral do Código de Processo Penal, nós teríamos aqui um benefício ao princípio do contraditório e da ampla defesa, porque aí teria toda a instrução processual e aí o promotor de justiça poderia se defender melhor acerca de toda a prova que foi produzida durante o processo. O colegiado entendeu que a situação dos autos não se submete à regra geral do artigo 400 do Código de Processo Penal. Por se tratar de promotor de justiça julgado perante o Tribunal de Justiça, a norma aplicável à espécie é a do artigo 7º da Lei 8.038 de 90, segundo a qual a audição do acusado, ou seja, o interrogatório, é o primeiro ato do procedimento. A defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente, nem de que modo a realização de novo interrogatório o beneficiaria. É-se disso que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte. Pessoal, o que eu quero deixar claro aqui para vocês? Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal aplicou a regra especial da Lei 8.038, dizendo que o primeiro ato da instrução criminal deve ser o interrogatório do promotor de justiça. Mas aqui eu quero deixar um adendo para vocês e mostrar uma falta de critério do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a uma falta de proporcionalidade e também de razoabilidade do próprio Supremo em casos análogos, tendo decisões diferentes. Se nós pegarmos a Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, é uma legislação especial, assim como a da Lei 8.038 de 90, e a Lei de Drogas também prevê, assim como a Lei 8.038, que o interrogatório do acusado seja o primeiro ato da instrução criminal. Entretanto, pessoal, em 2016, o STF mudou esse entendimento. O STF disse que, nos crimes praticados com base na Lei 11.343, o interrogatório do indivíduo vai ser o último ato da instrução processual. Vocês conseguem perceber? Nós temos duas legislações penais especiais. Nós temos a Lei de Drogas e nós temos a Lei 8.038 de 90. Para a Lei 8.038 de 90, que é uma lei especial, prevaleceu o critério de que o interrogatório seria o primeiro ato, diferentemente do que aconteceu com a Lei de Drogas, em que também se trata de uma lei especial, mas o Supremo Tribunal Federal falou que deveria ser aplicado o artigo 400 do Código de Processo Penal aos crimes regidos pela Lei 11.343, e aí o interrogatório passou a ser o último ato da instrução processual. Eu vou até ler para vocês, pessoal, que eu separei o julgado aqui para que a gente possa ler essa ementa e vocês consigam perceber a violação, a proporcionalidade aqui do Supremo Tribunal Federal. Olha o que diz o habeas corpus 127.900, que foi o caso paradigma e que mudou essa regra de instrução processual penal dentro da Lei de Drogas.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 127.900, assim se pronunciou. A Lei nº 11.719 de 2008, que foi a mini reforma do Código de Processo Penal, adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta da República de 88, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente do contraditório e da ampla defesa. Artigo 5º e 55 da Constituição Federal. A norma inscrita no artigo 400 do CPP aplica-se a partir da publicação da ata do presente julgamento aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação penal especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não tenha se encerrado. Conseguiram perceber, pessoal? Eles disseram que para as legislações especiais aplica-se o 400 do Código de Processo Penal. E agora, nesse julgado do promotor de justiça, eles não aplicaram a regra do artigo 400 do Código de Processo Penal. Voltaram a aplicar o interrogatório como primeiro ato, dizendo que aquela legislação especial deveria valer por conta da sua especialidade. Ou seja, deram tratamentos diversos para situações, processualmente falando, análogas. Tá? Vamos seguir então agora para o nosso terceiro julgado e fechar aqui mais um vídeo do nosso Jurisprudência em Foco. Vamos lá. Nosso terceiro julgado, pessoal, eu estava com o julgado passado na frente. Então aqui, ó, o nosso próximo julgado é o seguinte: o HC 161658 de relatoria também no ministro Marco Aurélio. Olha o que diz esse habeas corpus. Concedeu a ordem de habeas corpus para assentar a nulidade processual a partir da audiência de instrução e julgamento. Ou seja, a partir da audiência de instrução e julgamento, todos os atos foram considerados nulos. A defesa alegou nulidade processual por desrespeito ao artigo 212 do CPP. A magistrada que presidia a audiência reputou, observados o contraditório e a ampla defesa, porque oportunizado aos defensores e ao órgão acusador fazerem questionamentos e colocações no tocante aos depoimentos prestados. Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux concederam a ordem em menor extensão. Para eles, a alteração efetuada no artigo 212 do CPP ao permitir que as partes façam diretamente perguntas às testemunhas não retirou do juiz, como instrutor do processo, a possibilidade de inquiri-las diretamente. Pessoal, o que nós precisamos saber aqui a respeito desse julgado aqui que está na tela, o que acontece, pessoal? Eu vou deixar mais um tempo para vocês analisarem porque eu acabei passando sem querer. Então, ó, vejam o que a gente tem aqui. O que está acontecendo nesse julgado aqui, pessoal? Se a gente perceber, dentro do sistema processual penal, dentro da instrução processual penal, viola o sistema do cross-examination. O que é o sistema do cross-examination? Nesse caso, as partes fazem as perguntas diretamente às testemunhas. Então, o que acontece? O Ministério Público arrolou testemunhas de acusação, ele começa a sua inquirição e logo em seguida é passada a palavra para a defesa. A defesa arrolou a testemunha, a defesa começa a inquirição e logo em seguida o Ministério Público faz as perguntas para as testemunhas. O que acabou acontecendo nesse caso? Nesse caso, a magistrada que presidia a audiência, que presidia o processo penal, ela iniciou a oitiva dessas testemunhas sem que ela desse palavra primeiro à parte do Ministério Público ou defesa que tenha arrolado aquela testemunha. Eu quero que vocês fiquem atentos a uma peculiaridade. No tribunal do júri, isso é possível. No tribunal do júri, o magistrado, na segunda fase do tribunal do júri, não no sumário da culpa. Vocês têm que saber, vocês têm que ter em mente que o tribunal do júri é um procedimento bifásico. A primeira fase é o sumário da culpa e a segunda fase, o julgamento da causa, a sessão plenária. Dentro da sessão plenária, o magistrado pode iniciar a inquirição, passando a palavra logo em seguida ao Ministério Público e à defesa, a depender da ordem que tenha sido arrolada a testemunha, seja pelo MP ou seja pela defesa. Mas isso não se aplica ao procedimento comum ordinário. No procedimento comum ordinário, se aplica a regra de que a parte que arrolou a testemunha é a que inicia a inquirição. Então, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal disse que acolheu a nulidade alegada pela defesa e decretou nulo todos os atos que se seguiram a partir da instrução processual penal por conta da iniciativa da magistrada ao violar o cross-examination e iniciar a inquirição por ela própria, sem respeitar a parte que arrolou a testemunha. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito desses julgados, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da matéria, eu fico amplamente ao dispor dos senhores nas minhas redes sociais. Vocês podem vir me procurar. Um ótimo estudo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!